ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em São Mateus 17, verso 10 ao 12. São Mateus 17, versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Amém. Pode assentar-nos. Eu quero tomar as próprias palavras da Bíblia para dizer: ele já veio e não o conheceram. Essa é uma expressão também do irmão Brana, pregando a mensagem A Festa das Trombetas. Desde o parágrafo 149, eu vou ler o final do parágrafo, que diz: observem, haverá um tempo, um dia, quando eles dirão: bem, eu pensei que a igreja tinha de partir antes da perseguição. Eu pensei que haveria um rapto. As coisas acontecem diante de nós, como aconteceu diante das pessoas do passado, e a gente não percebe. Eles não perceberam que Noé terminou a arca. Eles não perceberam que Noé entrou na arca. Eles não perceberam que Noé fechou a porta da arca por dentro. E eles não perceberam, não tiveram nenhum conhecimento que Deus tinha fechado a porta da arca do lado de fora. Ninguém mais entrava. Então as coisas acontecem, mas Deus não deixou sem avisar. Deus diz através do Noé que tinha aquela arca para o povo, e 120 anos pregando uma coisa, e as pessoas não conheceram aquilo. Faz 20 anos que a gente prega a terceira puxada, e o povo também não conhece. Quem conhece é o eleito. O eleito, ele toma conhecimento destas coisas, mas o não eleito não conhece. Choveu, e eles foram perceber só a hora que estava chovendo. Tarde demais. A porta já estava fechada. Não adiantava gritar, não adiantava pedir misericórdia, não adiantava falar em línguas, não adiantava pular, não adiantava vir mais na igreja. A porta estava fechada. Eles não conheceram a mensagem de Deus, nem o seu profeta no dia. Eles não admitiriam que aquele homem era profeta. Eles podiam dizer: ele não tem cara disso. Ele não tem ministério para isso. Você já foi na igreja dele? Faz mais de 100 anos que o homem prega. Só tem a família dele.
não ganhou uma alma fora da família dele. Só a esposa, os 3 filhos, as noras e o Noé, o pregador. Então as pessoas sempre criticam, e a gente vê o movimento nosso, que é tão pequeno por toda parte. Todo lugar que você vai é um grupinho muito pequeno, insignificante, diante das grandes plateias que existem hoje, os grandes movimentos evangélicos. Mas eles não estão conhecendo nada, eles não sabem o que está acontecendo. E todos eles eram que nem os escribas. Porque dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro. Eles sabiam que tinha que acontecer alguma coisa. Até os discípulos não tinham conhecimento daquilo ainda. E havia aquela pergunta entre aqueles escribas, dizendo, olha, ainda tem que vir o Elias. E Jesus começou a dizer, respondendo, em verdade Elias virá primeiro. Porque a gente vê que Deus dá uma mensagem que o indivíduo tropeça. Ao invés de Jesus dar a mensagem presente, primeiro ele deu a mensagem futura. Vê se você entende. Ele não disse assim direto, Elias já veio, não. Ele disse, Elias virá primeiro. Dando uma mensagem futura. Porque se Elias virá primeiro, seria 2000 anos depois que Jesus tinha falado. Elias virá primeiro. Mas aí ele vem e diz, eu porém vos declaro que Elias já veio. Então ele tem um ministério tão claro para quem é revelado e tão confuso para quem é confuso. A pessoa não tendo luz, ela nunca vai alcançar isto mesmo. Como pode, faz uma pergunta, porque diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro, e ele não responde aquilo primeiro. Ele vai responder a outra parte, para poder mostrar que Elias tinha que vir para restaurar todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e vocês não o conheceram. Então, nem os discípulos conheceram Elias, porque ele chamava João Batista. Era o Elias. E eles não conheciam, eles estavam esperando, talvez alguém que tivesse o nome de Elias, eles não estavam preocupados em ter uma revelação do ministério. É como o povo de hoje. O povo de hoje, quando lê Apocalipse 11, eles dizem ali que é Moisés e Enoque. Mas eles deveriam olhar direito na Escritura, no capítulo 11 de Apocalipse, que está revelando o ministério. Já está dizendo que aquele homem transforma a água em sangue. Então não pode ser Enoque. Olha para você ver. Mas eles estavam preocupados, estão preocupados hoje, e eles não deixam suas teorias, suas teologias, eles não deixam, porque eles estudaram, e que é Moisés e Enoque. Enquanto a coisa é diferente. É Moisés e Elias. Ali não tem ministério de Enoque, no capítulo 11 de Apocalipse, você não vê o ministério de Enoque. Você tem o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Um descendo fogo do céu e o outro convertendo. Certo? Isto deveria mover eles, mas eles não movem, eles não voltam atrás.
Os pentecostais deveriam examinar a Bíblia e ver que não tem uma pessoa só na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma. Mas eles são teólogos, eles são muito mais inteligentes que nós. São pessoas que lisam o banco de seminário 4, 8 anos. E eles vão crer na mensagem do Pedro, ignorante, que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles não querem a mensagem simples de Pedro. Eles querem continuar com suas teologias, sua maneira que eles aprenderam o que Deus é. O que são esses homens que ainda vão manifestar, enquanto a Bíblia não fala o nome. Ela só diz o ministério. Aquele ministério foi manifestado nestes homens aí atrás. Agora, Moisés e Elias terão seus ministérios manifestados na grande tribulação. Mas antes, foi o que Jesus estava respondendo. Em verdade, Elias virá primeiro. Por que é mistério que Elias venha primeiro? Eles sabiam que aquele ministério tinha que aparecer na terra. Mas já tinha acontecido e eles não conheceram. Porventura não tem muita coisa que já tenha acontecido, que a gente foi conhecer de 2000 para cá, mas já tinha acontecido. Quantas vezes, falando sobre a vinda do Senhor, a gente misturava a vinda do Senhor com o rapto. E uma coisa é vinda, a outra coisa é rapto. Uma desce, a outra sobe. A própria palavra indica o significado da própria palavra, vinda. É uma coisa, rapto é outra coisa. Rapto é tirar de um lugar, passar para outro. Vinda é descida. Mas as pessoas nunca puderam ver isso, porque eles leem a mensagem de Mombrana e sentem-se confusos. E eles deveriam ver que Mombrana pregou a segunda vinda de Jesus Cristo, e depois, quase perto da morte dele, ele pregou o arrebatamento. Porque uma era para vir e outra é para ir. Mas aquilo aconteceu. O que aconteceu? Eu tenho que saber o que aconteceu. O rapto ainda não aconteceu. Mas a vinda já aconteceu. E eles não souberam. Até nós não sabíamos. Já tinha acontecido a vinda. Vinda é a descida do Senhor para manifestar como Filho do homem na terra, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, para cumprir 1 Tessalonicenses 4,16. Era a vinda. E isto aconteceu e eu não sabia. Aconteceu e você não sabia. E irmão Brana falou tão claro, mas é difícil a pessoa admitir aquilo. O sétimo está na terra no tempo da sua vinda. Não é assim, o sétimo anjo está na terra no tempo do rapto. Não. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. E para que vocês entendam melhor um pouquinho, essa vinda, irmão Brana não falou muito dela. Ele colocou ela no entre-meio. Ele não falou muito dela. A vinda, porque era o ministério do dia, era o ministério segredo, era o ministério mistério. Era o ministério que aquele dia e hora ninguém sabe. Está tudo aí, a terceira puxada, a vinda, ninguém sabe. E já aconteceu e não o conheceram. O Filho do homem já veio e não o conheceram. Eles
os próprios discípulos dizendo para Jesus, porque diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro. Agora os discípulos sabiam de João, mas não sabia que ele era, que tinha o ministério de Elias. Ele não sabia. E até hoje as pessoas ainda lutam e têm suas dificuldades, e eles terão que aprender isso, que Jesus, ao invés de responder à pergunta dos discípulos primeiro, ele anunciou uma profecia. Primeiro, 17:11 de Mateus. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro. Então Jesus está aqui, eles não tinham perguntado. A resposta de Jesus foi outra: Elias virá primeiro. Mas eu vos declaro que Elias, que vocês estão perguntando, que deveria vir, já veio. E vocês não conheceram. Então, meus irmãos, aquela vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, aquela vinda já aconteceu e as pessoas não souberam. Aquela era a vinda, era Cristo vindo para poder preparar a sua igreja. Era 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. É o mesmo de Apocalipse 10:1, o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. Isso deveria ser tudo para as pessoas, mas isso não serve para elas, porque elas não conhecem. Aconteceu diante delas, aconteceu nos Estados Unidos, nós ficamos sabendo aqui 40 anos depois que aconteceu. E os Estados Unidos, que recebeu aquele acontecimento, não ficou sabendo. Então, quando nós estamos pregando que a vinda do Senhor, que é a vinda do Filho do Homem, você tem que aprender, não é rápido, é vinda. A vinda do Filho do Homem ocorreu no tempo do irmão Branham, e o rapto vai ocorrer no nosso tempo, certo? Não é no tempo do irmão Branham. Aí eles leem a mensagem, mas aqui está dizendo: o sétimo anjo estará na terra. Quer dizer, eles colocam para o futuro o que irmão Branham colocou no presente. Entende? Irmão Branham colocou no presente. Ele mostrou: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. É 45 da mensagem, a brecha, ou 41. O sétimo anjo está na terra. Então, por favor, não misture as coisas. Aí você vai pregar através, não sei como na tradução que nós tínhamos no passado, estará. Naquela tradução, o sétimo anjo estará. Porque nós viemos de uma crença lá no princípio da mensagem que o irmão Branham ia retornar. Então eles interpretaram e traduziram a própria mensagem dizendo que o sétimo anjo estará. Mas o irmão Branham não disse estará. O irmão Branham diz: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. E ele estava ali, ele não vai estar no rapto. Aí você diz: não, mas ele vai ter que estar ali no rapto. Mas não é isso que ele disse. Para o rapto ele vai ser raptado junto conosco também. E eu vejo isto claro porque as Escrituras mostram isto, que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os derradeiros. E quem foi os últimos? Quem foi o último profeta? Quem foi o primeiro profeta? Foi Paulo. Quem o último? Branham. Os últimos, o povo dos últimos, ressuscitarão primeiro. A ressurreição começa daqui para lá. Da onde a mensagem aperfeiçoou a noiva.
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esta mensagem de Deus para nós nesse dia, através do nosso profeta, veio aperfeiçoar aqui primeiro, para depois dar esta bênção para todo o povo de todas as eras. Mas aqui está o aperfeiçoamento. Nós chegamos no cume, na pedra angular. Nós chegamos. A mensagem do profeta é isto. E nós cremos nesta mensagem desta maneira. Amém? Então, escuta mais um pouquinho. 150 da festa das trombetas. Já ocorreu e você não viu. Certo? Ele diz, sabe uma coisa? Deixa eu repetir porque tem outro sentido aqui também. Porque nós estamos sofrendo uma perseguição, eles vão reclamar. Eu pensei que haveria um rapto. Olha, outro mistério que as pessoas vão sofrer. Eu pensei que haveria um rapto. Isto quer dizer, pessoas que não foram no rapto, elas pensam que haverá um rapto e já aconteceu. Já aconteceu. Estão entendendo? É tão misterioso e tão simples a coisa, que aquilo vai acontecer e as pessoas vão ficar aí dizendo, mas não tinha que dar um arrebatamento antes disso? Aí o irmão Branham diz, já ocorreu e você não viu. Ele diz que ia acontecer isso. Como aconteceu a vinda? Já aconteceu a vinda e você não viu. Agora vai acontecer o rapto. E outra classe de gente não vai ver outra vez. Tudo é misterioso, na verdade. Mas é Deus tratando conosco de uma forma tão simples, a gente fazendo pergunta, Ele respondendo as nossas perguntas, e fazendo como Ele fez no tempo dos discípulos, mostrando uma coisa para o futuro, e isso enrola a mente dos teólogos. Está escrito aqui, ele já veio. Esse Elias é João Batista. Sim, o já veio é João Batista, mas e o virá? A palavra não perdeu sentido ainda, e você sabe muito melhor do que eu, que sou analfabeto. A palavra não perdeu o sentido. Passado, presente e futuro, isso não perdeu o sentido. E quando você lê a Bíblia, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro. E se você ler o capítulo 17 de Mateus, você vai ver que ele estava falando exatamente das duas testemunhas e Cristo vindo. Olha, as duas testemunhas e Cristo vindo. No capítulo 17 de Mateus. O que aconteceu no Monte da Transfiguração. Ele foi transfigurado e isto aconteceu ali. Aí ele disse, Elias virá primeiro. Quer dizer, antes que aconteça de Moisés e Elias estar na terra, Elias tinha que vir primeiro para restaurar todas as coisas, aí depois sim poderia aparecer Moisés e Elias. O capítulo 17, você vê ali que é Moisés, Elias e Cristo. Estava mostrando exatamente esse ministério que vai acontecer. Mas antes desse ministério acontecer, já aconteceu. Elias já veio. Tem muita gente esperando assim. Mas Elias não tem que vir primeiro. Hoje, irmãos, o povo da mensagem, que crê em duas pessoas na divindade, eles ficam naquela expectativa, mas Elias tem que vir primeiro. Então eu estou aqui para poder dizer para vocês, porque Jesus só pode estar aqui através de nós. Ele vai falar através de nós, então eu tenho que dizer para vocês que estão crendo que Elias ainda virá, que esse Elias é William Branham, não é não.
Elias já veio, William Branham já veio, ele foi o nosso quarto Elias, ele já veio, ele não vai vir, ele já veio. Agora, o que tem que acontecer é que esta igreja precisa ser raptada. E aí, irmão Branham diz que eles vão ficar dizendo, mas a perseguição chegou aqui na igreja e eu pensei que haveria um rapto. Já ocorreu e você não viu. Quer dizer, a coisa está para acontecer desse jeito. Como aconteceu a vinda e eu não vi, não permita, Senhor, que aconteça o rapto e eu não veja. Vocês estão entendendo? Aconteceu a vinda e eu não vi quando a vinda aconteceu, 28 de fevereiro de 1963, quando Jesus Cristo veio. E o irmão Branham diz, vira esta foto para a direita e você vai ver Jesus Cristo. Só que ele estava pensando que aquele Jesus Cristo ia vir aqui na terra, pisar aqui, aquele Jesus Cristo veio nos ares. Quando ele pisa na terra, ele é sétimo anjo. Ele pisou na terra, pisou no mar, entre povos, e pisou na terra. Ele era um homem. Eles estão esperando que aquele Jesus que esteve na praia da Galileia, que ele venha. Não é ele veio até nas nuvens. Dali ele desceu e pisou na terra através dos pés de um homem. Este é o trabalho de Deus. Por isso a coisa vai acontecer e eles não sabem. Não vão saber. Aconteceu e vocês não conheceram. O problema é não conhecer. Porque a coisa está acontecendo dentro de nós. Hoje, estamos aqui com a terceira puxada para um crente honesto, um crente sincero, um crente que tem pudor, um crente que gosta de coisa certa. Eu duvido que ao ouvir essa mensagem que pregamos, eles não vejam que foi a mesma que William Branham pregou. E se foi a mesma que William Branham pregou, é porque nós também comemos a mesma coisa que o William Branham comeu. Se ele comeu o livrinho, nós comemos também. Quem não comeu o livrinho, então não vai saber dessas coisas. Por isso o ministério de João está aqui. Ele esteve aqui em William Branham, mas William Branham não pôde dizer tudo. Não diga a ninguém. Isso é a mensagem viva do profeta. Não diga a ninguém. Se Deus diz para ele não dizer a ninguém, eu estou dizendo para você que agora Deus está dizendo para nós. Ele está mostrando para nós essas coisas, porque nós comemos como o William Branham comeu. O William Branham comeu porque ele era um profeta, e para que ele e o profeta fosse um, Deus e o profeta fosse um, ele tinha que comer o livrinho. Ele e o livrinho fosse um, ele tinha que comer o livrinho. Assim a noiva também tem que comer o livrinho. E tem que haver alguém que prega isso, que está comendo o livrinho nesse dia. Está comendo o livrinho, chamando vocês para comer o livrinho. Quem tem sede, venha a mim e beba. Agora, se você tem fome, vem aqui e coma. Coma o quê? Comer o livrinho. Que livrinho? O livrinho é a palavra revelada. O livrinho não é a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, misterioso. Mas quando veio o sétimo anjo, foi porque o anjo forte, Cristo, dono desse livro, desceu do céu e pisou aqui na terra num homem, através dos pés de um homem chamado William Branham, e revelou os mistérios que nós não sabíamos por 2 milênios. Ele revelou os mistérios que João nem podia escrever claramente, ficou nas entrelinhas, porque ele escreveu os 7 selos, mas não podia escrever os 7 trovões, porque os 7 trovões é a revelação dos 7 selos. Por isso você não pode confundir 7 selos com 7 trovões.
Irmão Branham diz que é diferente, por quê? Porque os 7 selos estão escritos, mas os 7 trovões não tinha sido revelado ainda, mas agora foi revelado através do ministério do irmão Branham, foi revelado os 7 trovões, e esses 7 trovões é a revelação dos 7 selos. E se você quiser saber dos 7 selos, você tem que ler os 7 selos e ver os 7 trovões. Está ali, cada voz foi um anjo, foi um trovão, cada voz foi um mensageiro, foi um trovão. E nós tivemos nos dias de William Branham o mistério, que é o sétimo não se diz para ninguém, não diga nada a ninguém, era o sétimo, sempre é um mistério, diz o irmão Branham, o 7 sempre é um mistério. Então nos dias de William Branham, o 7 era um mistério, o 7 selo era mistério, os 7 trovões era mistério, o William Branham, que era 7º anjo, era mistério. Mas quando ele tocou a sua trombeta, então cumpriu o mistério de Deus, foi revelado esse mistério para todos nós. Amém? Olha, isso é bom, não precisa nem falar muito, né? Ele disse, Elias, ele já veio. E até mesmo os discípulos não sabiam disso. Os discípulos de William Branham também não sabiam disso, não. Os discípulos de Jesus não sabiam disso. Os discípulos de William Branham também não souberam disso. E eles andam de país em país, tentando ganhar um povo, formando barreiras através de suas interpretações. Mas eles não sabem como os discípulos não sabiam. Eles não sabem também que William Branham era Deus encarnado. Eles não sabiam que William Branham era o Elohim em carne, comendo carne, bebendo leite, comendo bolo, comendo manteiga, assim como ele comeu lá na casa de Abraão, ou debaixo do carvalho, lá nos dias de Abraão. Agora ele estava comendo aqui nos Estados Unidos, mas eles não o conheceram. Deus é simples. Você pensa que Deus é complicado, Deus é simples. A manifestação dele é simples, é passado por alto. Ele pega uns homens sem letra como Pedro e João e faça o trabalho. Mas por que pegaram uns homens daquele que não tinha letra? Por que não pegou o doutor Lucas? Ele teve que pegar Saulo de Tarso e quebrá-lo todinho, mudar a vida dele todinha, para que ele pudesse ter um ministério. E era um homem sábio, inteligente. Mas ele diz, eu propus não saber nada entre vós senão Cristo e este crucificado, que é um escândalo para os judeus, loucura para os gentios, e assim por diante. Ele, Deus, fazendo a sua obra de uma maneira simples. E hoje, Ele está fazendo de uma forma simples. Eu estou aqui só falando. Por favor, veja Ele fazer a obra. Eu estou apenas falando. Eu estou apenas para posicionar essas coisas. O que eu vejo é o que irmão Branham viu. Ele pegou os cabos soltos das 7 eras da igreja, uniu tudo aquilo e deu a luz do entardecer. Ele fez isso. E nós estamos fazendo o que hoje? Qual o nosso trabalho? É exatamente pegar esses cabos soltos da mensagem do profeta. Os cabos soltos não entendidos. Pegar esses cabos soltos, o Filho do Homem no entremeio, e mostrar, o Cordeiro saiu do trono, a era de Laodiceia terminou, eles ficam esperando ela terminar. Não, filho, já acabou lá atrás. Isso aí porque é o espírito da era, é a última, ela vai até o fim, mas já acabou, lá atrás ela acabou. Cristo veio, era a era mais curta, era exatamente a era de Laodiceia. Isso já aconteceu, eles estão esperando isso acontecer. Eu estou pregando faz 20 anos que a era de Laodiceia terminou,
E o irmão Branham diz, esta era tem que terminar para os selos serem revelados. Eu tenho a revelação dos 7 selos há mais de 20 anos. Eu tenho a revelação dos 7 selos e eles não podem conhecer isto. Por isso eles ficam esperando algo, quando esse algo está aqui. Eles esperavam algo, quando aquele algo eles já tinham matado. No capítulo 17, eles já tinham matado João Batista. Foi por isso que deu problema na interpretação deles. Eles já haviam matado. Ele já veio. Elias já veio. E, se Jesus não explicasse para eles aquilo, Elias já veio, mas como veio? Quem apareceu aí foi um homem meio louco que apareceu. Era ele mesmo. Elias já veio. E não o conheceram. E fizeram com ele tudo que está escrito. Você tem que saber que os nossos algozes fazem conosco o que está escrito. Não temos que nos aborrecer. Eles fazem conosco o que está escrito. Porque Deus quer mostrar para eles que tipo de material somos nós. Não vamos ser um tipo de material que eles falam mal de nós, nós vamos falar mal deles. Não, esse não é o tipo de material correto. Mas deixa eles falarem mal e você apenas posiciona a sua vida dentro daquela revelação que Deus tem te dado nesse dia final. Oh, meus irmãos, eu tenho que terminar aqui, encerrar aqui. Ele disse, ele já veio. E até mesmo os discípulos não sabiam disso. Eles fizeram com ele o que desejaram. O rapto será do mesmo modo. O rapto será do mesmo modo. Vai acontecer o rapto e as pessoas vão dizer, mas espera lá, nós estamos numa grande tribulação, não era para acontecer o rapto, e uma voz na consciência vai ter que brotar e dizer, já aconteceu e você não subiu. Já aconteceu, já deu rapto. Será desse modo, diz o irmão Branham. Ele prometeu fazer isto. Ele não prometeu mostrar a Elias assim, misterioso assim, mas ele prometeu tirar a noiva em uma hora em que você não estiver pensando. Estou lendo 152 da festa das trombetas. Irmão Branham está dizendo que o que Deus está prometendo fazer, tirar a noiva, não tirar o William Branham, tirar a noiva, em uma hora em que você não estiver pensando, ele vai pegar e arrebatar o seu povo, tipificado em Enoque, que foi um. Então, meus irmãos, é uma quantia insignificante que irá no arrebatamento. A igreja salva é 8 vezes maior. Mas a que é arrebatada é uma só. Isso quer dizer que é uma minoria vezes 8. Depois que é a igreja, a noiva é pouca gente. Não adianta falar, não, eu nem vou, porque não tem jeito. Não é assim. Você tem que fazer, eu tenho que fazer como Enoque fez. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Não foi mais visto porque ele andou com Deus. Você tem que andar com Deus nesta era, porque esta era que nós andamos com Deus foi a era em que Enoque andou com Deus nos dias de Noé, casamento e divórcio. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E nesta era de casamento e divórcio, temos também que andar com Deus da forma correta e Deus tomar-nos para Ele, neste dia final. Esta é a sua palavra. Eu só tenho que crer nisto. Mas isto, simplesmente, uma mudança num momento, num piscar de olhos, uma piscada de olhos. Pisca para você mesmo. Fecha o olho, fecha. Está aí. Uma mudança, num momento, num piscar de olhos, e a levará
Não vai ficar pregando que nós vamos ficar pregando. Irmãos, eu fui arrebatado. Não existe isso. Não existe. Nós vamos ser arrebatados, num abrir e fechar de olhos, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, e não vai ter ninguém aqui para pregar. Irmãos, nós fomos arrebatados. Não. Vai ser mistério, é segredo. Porque nós fazemos parte do 7º selo, não diga a ninguém, é um mistério, e eles não podem conceber o tipo de mensagem que nós temos concebido. O que Deus tem nos dado é superior ao que o mundo tem, mas é desprezada esta mensagem. É desprezado pelos próprios da mensagem. Ela não é conhecida pelos próprios da mensagem, porque os próprios discípulos não conheceram a João ou Elias. E o povo da mensagem não conhece esta revelação que foi do João Brana. Viu? Foi de João Brana. E hoje nós, como João, também todos nós, como João, estamos expondo a mesma coisa que o William Brana expôs. Eu não poderia pregar isto se eu não tivesse ouvido primeiro esta mensagem que veio através do irmão Brana. Agora, se ele é João, ele gera João. Amém. Vocês veem o que é isto? É dizer, não, espera lá, você está todo enganado. Não, filho, não existe engano aqui. O que vai acontecer é que vamos ser raptados e vocês vão ficar aí dizendo, mas não é para ter um rapto, está entrando uma tribulação, não era para ter um rapto. Não, já aconteceu. E vocês não subiram, porque vocês não deram ouvido à mensagem, vocês ouvem a pregação, me perdoe, vocês ouvem a pregação, mas sai lá fora, faz tudo do jeito que vocês querem, anda do jeito que vocês querem, veste do jeito que vocês querem, fala do jeito que vocês querem, tem o companheirismo que vocês querem, pode ter correção, pode ter ensinamento, todo dia no púlpito, não adianta, o pastor pode pregar, não fala irmã de irmã, fala do mesmo jeito, elas não vão parar de falar, entende? O pastor vai continuar pregando, o homem não fica olhando nas mulheres e cobiçando, porque você vê essa coisa nua que está na rua por todo lado, mas cobiçar é desejar aquilo para si. Então não tenha isso na sua vida, vença isto. E as mulheres também têm que fazer, ou por mais que a gente explica, não dá para as pessoas conceberem. Elas não vão querer obedecer, porque te separa, te muda. Essa mensagem muda a gente, separa a gente, dá uma outra natureza para a gente. Vai ser uma mãe de filhos correta, vai ser um pai de família correto, vai ser um pastor direito na mensagem, na palavra, vai ser membros que reflitam e que refletem a vida de Deus. Amém. Agora essa é a verdade. Não deixe passar o tempo. Não deixe, porque isso vai acontecer. A gente tem pregado, cuidado, olha, não usa roupa de homem, elas usam, escondido, mas usam, apresentam diante das pessoas e usam. Cuidado, não deixam, tem uma natureza mudada, não deixa nenhum homem tocar em você, senão seu marido. Talvez o marido vai tocar, você faz assim, mas o outro toca, e é perigoso passar até a mão no seu cabelo. Cabelo bonito, você está bonito hoje. E você lavou esse cabelo, mas ele está lindo, cacheado. E ela joga para lá. Não tem nenhuma repreensão, nenhuma reprovação à pessoa que está fazendo, porque se reprovar, perde o salário. Estamos vivendo num mundo desse jeito. As pessoas estão sujeitando porque elas precisam de algo, e isso é diabo. Quando você vê que elas estão aceitando as coisas erradas,
porque precisam de alguma coisa, precisa manifestar uma natureza interior que nós temos, e essa natureza é pervertida. Então tem que haver um fundo que clama aqui, tem que haver um fundo que responda aí, de perversão. Porque se houver um fundo que clama aqui de santidade, tem que haver um fundo que clama aí de santidade também. É o que o profeta diz, o fundo clama o fundo. Obrigado, Senhor, por mais este momento que passamos adorando a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.